sim, temos muito a agradecer. 11 anos que esta igreja completa, e eu então, orando e buscando no Senhor uma palavra para trazer à igreja, me veio esta passagem aqui de Efésios 3, versículo 14 a 21, que é uma oração. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração pelos crentes de Éfeso, e isso fica registrado, preservado, e de certa forma serve para nós. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é nos céus e na terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, a largura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais a igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós, e a nossa oração, nosso clamor nesta noite, é que Teu Espírito venha sobre nós para nos iluminar a verdade, conforme a promessa de Jesus Cristo, que o Senhor, o Espírito Santo, não nos deixaria só, nos consolaria, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e nos guiaria a toda a verdade. Portanto, que a ação do Teu Espírito venha sobre nossas vidas nessa noite, para que sejamos, Senhor, como igreja, como irmãos, aperfeiçoados, moldados, corrigidos, e assim elevados ao padrão perfeito, que é do homem perfeito, Jesus Cristo. Que toda distração seja colocada por terra no nome de Jesus. Que todas as vozes que tentem falar neste momento sejam silenciadas, para que somente a Tua voz nesse lugar seja ouvido. Esconda-nos, Senhor. Já tem mais costume, de estudar a palavra de Deus, mas essa carta é uma carta muito interessante e importante, porque ela é uma carta das famosas cartas de Paulo, escritas da prisão. Paulo em prisão domiciliar, e não é uma prisão confortável, como muitos eventualmente podem estar hoje em algum tipo de prisão domiciliar. Não é a mesma coisa, é num contexto do Império Romano, então não tem conforto, não tem tanta facilidade assim. E Paulo então preso, mas ele se dedica a evangelizar, a pregar o evangelho para os seus carcereiros, vamos dizer assim, e também a cuidar das igrejas de alguma forma, e escrevendo então as suas cartas. E essa carta ele escreve então para a igreja de Éfeso, para os Efésios, e ele tem um objetivo com esta carta, Ele tem um objetivo, primeiro, de compartilhar o mistério revelado, de reforçar que um mistério foi revelado. E este mistério talvez seja um dos motivos também pelo encontro, de forma a nos ajudar e ajudar esta igreja. Assim como Paulo aqui, profundo conhecedor da teologia, e fazendo teologia, desenvolvendo a teologia, ele, como um bom teólogo, e eu digo isso de propósito, um bom estudioso da revelação de Deus, ele se prostra diante de Deus, em oração e adoração. É isso que nós vimos aqui. E se nós pudéssemos, nesse momento, resumir esta passagem em uma frase. Deixa eu voltar aqui, foi demais. Volta um ponto aí. Obrigado. Esta passagem se resumiria a esta frase aí. A oração bíblica leva a igreja a experimentar a presença, o poder e o amor de Deus, para que sejam sua testemunha a todos os povos. Esse é o resumo desta oração, ou do objetivo desta oração. Eu convido você nesse momento, então, agora a se aprofundar comigo nestes versículos, de 14 a 21 que lemos. Eu queria destacar o primeiro ponto, que são os versos 14 e 15. E observe no verso 14, que Paulo inicia a sua oração, naturalmente vindo de uma declaração anterior, e aí ele vai dizer: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fica pensando, o que é o disto que ele está falando? O que o motivou a estar de joelhos perante o Pai em oração, em adoração? O que o levou a se prostrar diante do Senhor? O que nos leva a nos prostrarmos diante do Senhor?
o mistério revelado, o plano de Deus que ainda era em parte desconhecido, em outra parte conhecido, mas agora em Cristo de forma plena, totalmente conhecido, desvendado, totalmente esclarecido. Aquele que serve a Deus, ele não tem mais dúvidas acerca do que Deus está fazendo, acerca do que o Filho faz, acerca do que o Espírito Santo tem feito, e acerca da sua própria vida. O plano de Deus está claro para todos nós, e a obra de Deus é maravilhosa. E aí ele então, depois de discorrer, e eu tentei aqui nesse momento fazer um breve resumo do que foi dito, né? Do plano de Deus para a salvação do pecador. Paulo, por exemplo, aqui em Efésios diz que estávamos mortos em delitos e pecados, mas nós fomos vivificados, ressuscitados em Cristo. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa do ponto de vista da realidade, e não é qualquer coisa da responsabilidade de alguém afirmar isso. Para alguém afirmar isso, precisa ter muita convicção e conhecimento também daquilo que Deus tem feito. E Paulo então, ele afirma estas coisas poderosas, que nos sustentam. E não tem como um cristão, não tem como um servo de Deus, não tem como uma igreja, como a igreja de Éfeso, e aqui nós, aqui reunidos, diante desta revelação, diante desta verdade, ficarmos apáticos, ficarmos sem dar uma resposta ao que Deus tem feito. Não existe neutralidade do ser humano em relação ao Evangelho. A gente pode ver, por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João vai destacar que Jesus Cristo é Deus. E quem ignora, talvez, quem sabe, deve ser. Quem deixa acontecer, não sei, um dia a gente vai saber. Quem começa a se comportar desta forma, tentando se isentar de alguma coisa, saiba que no Evangelho não há isenção. Saiba que no cristianismo não há isenção. Ou você crê em Jesus Cristo, ou se você não disser nada, você já não crê. A própria palavra em João vai dizer que aquele que crê no Filho é salvo, mas aquele que não crê não será condenado, já nascemos posicionados, nascemos já posicionados como pessoas mortas, inimigas de Deus, que rejeitam a Deus. Portanto, não adianta falar que está em cima do muro, eu vou ver, de repente, quem sabe. Não existe o de repente, quem sabe. Nascemos condenados, perdidos, e o Senhor interviu na nossa existência e nos transformou de inimigos a amigos e filhos, família dele. É isso que nos leva a nos prostrarmos de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E fique claro uma coisa aqui, importante: o judeu não era comum se prostrar dessa forma, como a gente corriqueiramente nas nossas igrejas, a gente se ajoelha para orar, seja na igreja ou em casa. Isso para nós já é cultural até. Mas para o judeu a cultura era se levantar e apontar para os céus. E quando então Paulo fala de se curvar, ele está dizendo assim, é algo tremendo, é algo que não é qualquer coisa que aconteceu, não é uma coisa comum do dia a dia de um religioso, não. Estamos falando de uma grande salvação, de um grande Deus, de um grande plano, e de algo que estava oculto e foi revelado, e não tem como, devemos então nos prostrar. E fica já um aprendizado para nós, que ainda que seja cultural das igrejas, a gente se prostrar, a gente se curvar, mais do que a ação exterior, o nosso interior precisa estar curvado. Nós não precisamos saber quantos centímetros e metros a pessoa é capaz de se curvar, mas saber se o nosso coração, seja se estivermos em pé ou não, mas se o nosso coração está curvado. E aí no verso 15, percebemos que Paulo então, desde o 14, ele vem trazendo essa reverência na oração. E no verso 15 ele vai exultar, ele vai glorificar, ele vai se alegrar pela paternidade de Deus. No verso 15, vemos que o texto vai dizer, né, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. E aí Deus chama Deus de Pai. Na minha tradução aqui ele fala o Pai no 14. Mas existem traduções que a palavra Pai aparece no 15. Mas o fato é que são os dois versículos. E aí então Paulo aqui ele está celebrando e se alegrando, porque nós não estamos nos curvando, nos prostrando a uma entidade estranha, ou até mesmo uma entidade imaginária, que eram os falsos deuses. Nós estamos nos curvando a um Pai, e isso faz toda a diferença. Nós não estamos nos curvando a um ser esotérico, místico, estranho, afastado de nós. E veja, a Bíblia deixa claro que Deus, em certo sentido, ele vai ser, em certo sentido, afastado sim, porque ele é Deus.
Jesus Cristo, quando vai falar com a samaritana, vai dizer que Deus é Espírito. A palavra de Deus vai sempre demonstrar que Deus, ele, em algum nível, ele é inacessível. Ele habita em luz inacessível, está lá em Timóteo. Nunca ninguém viu a Deus, está lá em João. Mas, conforme foi cantado, ele é revelado e conhecido através do Filho, Jesus Cristo. Portanto, ele não é mais estranho, ele não é mais distante. Ele é o Emmanuel, para fazer alusão ao Natal, o Deus conosco, que está presente entre nós, que se identifica conosco. Você não está orando, quando você orar, assim como Paulo ora, quando você orar para este Deus, você não está orando para alguém lá no céu, você está orando para alguém que está ao seu lado, mas que governa todas as coisas mais distantes lá do céu também, mas as coisas mais pequenas, menores e próximas da sua vida, do seu dia a dia, ele está governando, nada escapa do seu controle, e ele está ouvindo a sua oração. E aqui então Paulo celebra isso, ele fala de um pai, ele fala de uma família nos céus e na terra, uma família que recebe o nome deste Deus, que existe por este nome, que porta este nome. Isso me lembra a oração que Jesus ensinou, o famoso Pai Nosso, em que ali ele vai demonstrar algumas preocupações espirituais na sua oração, para depois colocar as questões materiais. Mas quando ele inicia a sua oração, ele se preocupa com questões espirituais, e naturalmente é uma oração didática que tem o objetivo de ensinar como orar. Mas interessante como ele fala, santificado seja o teu nome. E por que eu digo isso? Para fazer conexão com esta oração de Paulo, em que ele está aqui demonstrando que nós somos família, filhos, somos povo de Deus, e somos um povo que carrega o nome dele. Deus não precisa se santificar, Deus não é pecador. Nesta oração aqui, a esta declaração, santificado seja o teu nome, é a ideia de que nós que portamos o nome de Deus, nós que carregamos o nome de Deus, nós temos uma responsabilidade de representar este nome, de representar a santidade deste nome. Então, quando Paulo aqui celebra a paternidade, ele também demonstra que, ainda que sejamos herdeiros dessa paternidade, nós também somos herdeiros não apenas dos benefícios, mas das responsabilidades dessa paternidade. Então é muito bonito. Eu lembro que eu estive uma semana atrás pregando num culto de juventude de outra igreja amiga, e ali eles pediram um tema. O tema era somos filhos. E tem gente que sempre vai puxar para aquela linha do somos filhos, vamos celebrar, fique tranquilo, fique feliz, Deus é pai, cuida de você. E é verdade, mas não é o único aspecto da filiação. Ser filho de Deus é ter uma responsabilidade de ser como Ele, ter uma responsabilidade de expressar o seu caráter. E aqui Paulo então, quando ele faz essa declaração de alegria pela paternidade, ele não se exime da responsabilidade de expressar o caráter de Deus, porque nós portamos o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Deus não precisa se santificar, mas nós precisamos nos santificar para carregar o santíssimo nome de Deus. É isso que está sendo dito aqui. Esta é a preocupação de Paulo, de celebrar e se alegrar com a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo, e com a paternidade de Deus, mas ao mesmo tempo, por causa desta santidade, estar sempre atento. Porque se somos da família de Deus, temos uma responsabilidade. Carregar este nome, expressar este caráter divino. Nós, afinal de contas, aquele que é herdeiro, reproduz aquele que é o seu, vamos dizer assim, progenitor. Aqui nós vemos então, que neste início de oração, há humildade e confiança em Deus. Há temor. As nossas orações precisam ser humildes, mas ao mesmo tempo cheias de fé e confiança no Senhor. O próximo ponto que eu queria destacar com vocês, queridos, já nos versículos 16 a 19, nós podemos ver que há um aprofundamento
pela fé. Paulo continua a sua oração, iniciou com humildade, iniciou reconhecendo a paternidade de Deus e as implicações dessa paternidade por ser família de Deus. Agora ele vai dar um passo mais profundo na sua oração. E aí nós vamos começar a entender por que essa oração ela é considerada, por exemplo, pelo reverendo Augusto de Nicodemos e também o reverendo Hernandes Dias Lopes, que já pregaram muitas vezes nesse sermão e vão afirmar que é a oração mais ousada de todas. Por que quando estudamos este texto percebemos uma ousadia? Vamos ver agora, nesse aprofundamento. A gente vê já no verso 16, no início, na primeira parte, uma audácia na sua oração. Uma audácia santa, obviamente, não é falta de temor, já demonstramos que ele inicia a sua oração com temor. Mas audácia no sentido de que ele sabe que conhecer a Deus é algo tremendo, profundo, e certa revelação de Deus, assim como podemos relembrar no Velho Testamento, quando Moisés assim viu a Deus, mas na verdade não pôde vê-lo face a face, teve que virar de costas, ter acesso à essência de Deus, e ver Deus é algo que humanamente se torna impossível, a não ser na manifestação do Filho. Então aqui ele tem uma ousadia na sua oração, ele pede algo que talvez seja difícil suportar, difícil aguentar, de tamanha glória e poder, será demonstrado com esta oração. Veja no verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória, ele já inicia não se fiando ou não se firmando no seu mérito. Ele inicia esse trecho e já vindo com temor, mas se firmando no mérito do Senhor, na glória dele, na capacidade infinita que Deus tem de nos abençoar com bênçãos que já foram declaradas aqui, espirituais. Aqui nós vemos que Paulo, ele ora com ousadia, não pedindo, baseado, melhor dizendo, na sua força, conforme foi falado pela manhã que Davi, nesse trecho aí de Samuel, que foi estudado pela manhã, Davi estava se firmando na força do seu braço. Aqui, Paulo não está se fiando na força do seu braço ou no mérito humano, mas segundo as riquezas da glória de Deus. E isso vai nos mostrar e nos ensinar na nossa oração, quando formos fazer a nossa oração, que nós devemos e podemos confiar plenamente em Deus. Nós não precisamos nos comportar diante de Deus como aquelas criancinhas que se comportam diante daquela lenda, Papai Noel, e dizendo que foram bons meninos, e que fizeram coisas boas, e que fizeram coisas legais. Não, Deus não é um Papai Noel. E nós não somos criancinhas que fazem coisas boas. E aqui Paulo então ele não se firma nele porque ele não tem nada nele para se firmar, mas ele se firma na riqueza de Deus, na riqueza da sua glória. E ele continua esse verso demonstrando que ele conta com o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer assim no verso 16 ainda: vos conceda, quem vos conceda? O Senhor vos conceda que sejais fortalecidos com poder. E ele pede um fortalecimento com poder. E aqui nós não queremos entrar nos estereótipos que usam o termo poder no cristianismo, nos estereótipos pentecostais, neopentecostais. A ideia aqui é confiar e entender o poder de Deus como ele é revelado na Escritura. E aqui com um poder pelo seu Espírito no homem interior. O objetivo de Paulo nessa oração aqui é pedir que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito Santo. Não é diferente quando Jesus vai então orientar os seus discípulos para serem seus continuadores, e ele primeiro vai falar para esperar em Jerusalém, e haverá então manifestação do poder, descerá o Espírito Santo. Vocês vão receber poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Portanto, a minha palavra aqui, já vendo isso para mim, para vocês, para nós nessa noite, é que apesar de todo o estudo que devemos ter e aprofundamento que devemos ter no conhecimento da palavra, esta mesma palavra nos orienta a buscarmos o poder. Mas veja, a palavra de Deus é poder. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui em Efésios 5:18, a palavra de Deus aqui, Paulo vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E a partir disso, ser cheios do Espírito Santo, a igreja, aí ele vai orientar maridos, mulheres, filhos, pais. Aí ele vai orientar trabalhadores a partir de sermos cheios do Espírito Santo. Ele apresenta obras da carne, ele apresenta
obras da carne lá em Gálatas, ele apresenta fruto do Espírito também lá em Gálatas, ele apresenta de certa forma em suas cartas que há necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, como eu disse, não é um estereótipo repetido por aí. Começar a fazer movimentos e palavras esquisitas e falar que viu coisas, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser capaz, ou melhor dizendo, capacitado para ser testemunha de Jesus Cristo, testemunha do Evangelho. E aqui também no Novo Testamento, em Colossenses, nós vemos Paulo, o mesmo Paulo que nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo, e nessa oração ele demonstra isso. Ele também nos orienta a sermos cheios da palavra. Não existe alguém dizer que é cheio do Espírito Santo se não estiver cheio da palavra. E não é possível alguém ser cheio da palavra que não seja cheio do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que são estudiosas de textos antigos e especificamente a Bíblia. Nas universidades temos inúmeras pessoas ali que sabem recitar a Bíblia de cor, nas línguas originais e em outros idiomas até. Mas essa palavra e essa pessoa em relação ao texto sagrado, não tem relação nenhuma. Só estão citando um texto. Para eles não é nada. Não houve transformação. A igreja do Senhor, por mais e deve ser estudiosa da palavra e deve se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, sim. Nós fomos chamados para fazer teologia, sim. Viver a teologia, porque teologia não é uma disciplina acadêmica de uma universidade, e nem muito, também não é uma disciplina dentro da igreja, na cadeira de estudo da igreja. A teologia, ela é o estudo, vamos considerar assim, da revelação de Deus. E que é a revelação de Deus? A revelação de Deus, ela é a revelação geral da natureza, geral na criação, no ser humano, na lei moral interior e tudo que Deus criou. Esta é a famosa revelação geral de Deus. E quando olhamos para esta revelação geral, vemos claramente os atributos invisíveis de Deus, está em Romanos 1:18 em diante. Mas isso é para tornar o ser humano indesculpável. Não tem o objetivo de salvá-lo, mas não deixá-lo dar desculpas. Mas a revelação especial, essa sim, que é a palavra de Deus, e é também a manifestação do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, essa sim. A revelação especial, ela é para a salvação. Mas nós fomos, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, chamados para estudar, fazer teologia, estudar a revelação de Deus. Mas aquele que estuda e confia e serve a Deus e adora a Deus de fato, aquele que crê no Senhor e não é um ateu abrindo o texto sagrado e até ofendendo o texto sagrado, aquele que de fato se afirma crente no Senhor, crê em Jesus, diante da revelação de Deus, ele se prostra. Diante da revelação de Deus, seja geral, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, está lá em Salmos. Seja na revelação geral ou na revelação especial, que é a palavra de Deus e todo o plano revelado de Deus para a nossa salvação, ele se prostra. Chega num limite e ele se prostra. Então, eu vejo aqui, nesse momento, em que Paulo clama pelo poder do Espírito Santo, para que ainda que nós estejamos ali nos aprofundando, estudando, confiando no Senhor, vibrando pela revelação da palavra de Deus, nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Pelo poder nós somos revelados na palavra de Deus. Pelo poder do Espírito Santo nós somos guiados à verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, e hoje estamos celebrando no meio batista, é o dia da Bíblia. A palavra de Deus é um livro realmente sagrado. As escrituras são poderosas. Ela não é como muitos afirmam que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, é infalível, inerrante. De fato é. Mas todo esse poder é porque existe a inspiração do Espírito Santo. E aqui Paulo nos lembra que devemos buscar o poder do Espírito Santo. E eu já me deparei com jovens, dois extremos. Jovens que gostavam de vibrar com o Espírito Santo, sem vibrar com a palavra que esse Espírito Santo inspirou. E jovens que vibravam com o estudo da palavra, sem vibrar com aquele que inspirou, o próprio Espírito, aquele que soprou. Nós fomos chamados para, no poder do Espírito Santo, estarmos firmes, sendo fortalecidos, como está dito aqui, e assim sendo fortalecidos, sendo guiados a toda a verdade da palavra de Deus.
E aqui Paulo então ele ora para que haja esse fortalecimento no homem interior, para que haja algo na mente, no coração, na vontade, que é o cerne da vida espiritual da igreja. Esse homem interior, ele precisa ser renovado, capacitado. Ele precisa ser fortalecido e dotado de capacidade, seja o fruto do Espírito, como também os dons do Espírito, para que assim ele vença os desafios, as lutas, as tentações, o dia mau, e assim ele se apresente de forma agradável a Deus. Esse poder ele não vai vir do esforço humano, mas do Espírito Santo, como temos dito aqui. E esse poder que vem do Espírito Santo é porque ele age conforme as riquezas da glória de Deus. Isso significa que não há limites para o quanto Deus pode nos fortalecer, porque Ele é infinitamente poderoso. Queridos, ver 11 anos desta igreja aqui hoje completados, é ver o poder de Deus, é ver a fidelidade de Deus, é ver como Deus é infinito. Queridos, tinha tudo para não dar certo, pelo que a gente conhece da história, e Deus tem feito só coisas maravilhosas com essa igreja, crescendo, avançando, pensando até mesmo em expandir a sua parte, né, o terreno, e comprar até conforme for, que seja, que o Senhor possa produzir mesmo, tudo isso, que as portas do céu se abram para esta igreja, mas porque esta igreja é testemunha de Jesus, ela se porta diante da palavra de Deus com temor, ela proclama esta palavra no poder do Espírito Santo. Se não for para sermos assim, não tem sentido ser igreja. Igreja é ter uma identidade de alguém que é testemunha do poder de Deus. Veja, esse poder, como eu disse, ele é um poder ilimitado. E o objetivo então aqui na oração de Paulo é que Cristo habite em nossos corações pela fé. Aqui é uma palavra no grego, uma palavra no idioma original, katoikei. Essa palavra katoikei, ela é usada para situações de habitação, e sim, para que Cristo habite, portanto habitação. Veja no verso 17, o Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. É uma habitação que é permanente. Existe uma outra palavra para uma habitação provisória, transitória, paroikel, que origina a palavra paróquia, né, que é a ideia de habitação transitória, provisória, habitação de viagem, né, você vai se hospedar e sai. Agora, essa palavra katoiken ou katoikel também, em outras inflexões aqui, ela significa uma habitação permanente. Cristo habita no meio da igreja. Cristo habita no nosso meio. Cristo habita no seu e no meu coração. E de forma permanente, não há espaço para ora Cristo estar, ora Cristo não estar. A igreja de Jesus, ela é uma habitação espiritual permanente de Jesus. E a oração de Paulo é essa, que essa realidade aconteça, que Cristo seja mais do que um visitante nas nossas vidas. E isso precisa ser demonstrado com o poder do Espírito Santo e a nossa fidelidade à palavra, ao ponto de rejeitarmos o pecado e não cedermos para as tentações. Precisamos, como igreja, lembrar da nossa responsabilidade. Nós somos a habitação permanente de Cristo. No verso 17 ainda, até o 19, nós vemos que Paulo vai aprofundar mais um pouco, não apenas, e não é pouco isso, sermos habitação, mas agora compreender o que é incompreensível, compreender o que é inatingível, alcançar aquilo que a nossa mente não é capaz de alcançar. Ele vai falar de compreensão e experiência do amor de Cristo, ou melhor dizendo, compreensão pela experiência com o amor de Cristo. No verso 17, a parte final e até o 19, ele diz assim: a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, enraizados, fundados, ele vai, essas duas expressões é uma figura que Paulo utiliza, uma figura de alicerce, de estabilidade, de fonte. Raiz tem a ver com estabilidade e com fonte de sustento.
E fundamentação, ou fundados, como ele diz aqui, tem a ver com alicerce, com o edifício. Nós estamos ligados, a nossa fonte é Cristo. A nossa fonte é o próprio Deus. E aqui ele vai dizer então, fundamentados no amor. E o amor que é demonstrado, revelado por Deus e é nos dado para vivermos como um mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou, João 13, 34, 35 em diante. Para que todos saibam que são meus discípulos, vocês são meus discípulos. A igreja, esta igreja, completando 11 anos, está fundada ou fundamentada no amor de Deus. O amor de Deus que é falado e demonstrado por Paulo em 1 Coríntios 13 como o dom supremo. Como o único dom que não acaba. Todos os outros dons se acabam aqui na terra, ao fim da nossa vida terrena. Inclusive os melhores, que é a fé e a esperança. Ninguém precisa ter fé quando vê face a face. Ninguém precisa esperar porque já chegou. Vai acabar a necessidade de usar a fé e usar a esperança. Mas o amor permanece para sempre. É o que Paulo vai dizer. Estamos fundamentados em amor. Nós somos uma agência já do céu aqui na terra. Expressando os valores, revelando os valores de Deus aqui na terra, expandindo o reino de Deus, ainda que invisível. Nós somos visíveis, e nós somos a expressão visível do reino de Deus. É isso que está sendo falado aqui. Então está firmado, uma igreja que é firmada no amor de Deus, é uma igreja que, por mais que as tempestades venham, por mais que as provações venham, por mais que o nosso país, que hoje podemos dizer que há uma certa liberdade de culto, mas se estivéssemos em outros ambientes, como igrejas perseguidas que não têm essa liberdade, não importa, por mais duro e difícil que seja, a igreja permanece firme. Jesus prometeu para a igreja que as portas do inferno não vão vencer, não vão prevalecer contra a igreja, não prevalecem. E aqui a ideia não é a igreja se defender do inferno, é a igreja atacar, a igreja avançar, com barulhos, com movimentos, não. Com a palavra de Deus, com o poder da palavra, com o poder do Espírito Santo. Esta igreja tem avançado, e as portas do inferno não estão resistindo a esta igreja, porque ela porta a palavra de Deus, e avança no poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos então ainda ele falando sobre conhecer, compreender, para poder dizer perfeitamente, perfeição, não há perfeição no ser humano, mas ele pede perfeição. Ele pede para que nós, enquanto seres humanos, igreja, pudéssemos compreender de forma perfeita, com todos os cristãos, com todos os irmãos, comunhão, uma comunhão perfeita e uma compreensão perfeita. E aí ele vai dar algumas dimensões do que ele pede acerca dessa compreensão: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu vejo que quando ele fala de largura, me lembra de uma abrangência a toda a humanidade. Aquilo que eu estava dizendo no início, a salvação não apenas para judeus, mas para todos os povos, disponível a todos os povos. Quando ele fala de comprimento, me faz lembrar que é a ideia de que aponta para a eternidade, a duração, ela é para a eternidade infinita. E quando ele fala de altura, me faz lembrar de nós sermos elevados às alturas e aos conceitos altos, pensar nas coisas do alto. Quando ele fala de profundidade, me faz lembrar que nós podemos, com esse amor, compreendendo esse amor e no poder que há nesse amor, alcançar o pecador mais perdido, mais maldoso que possa existir. Nós fomos chamados para levar o evangelho. Nós não fomos chamados para convencer pessoas. E digo para os irmãos, às vezes fazer um movimento de convencimento de pessoas é até mais fácil do que viver o evangelho. Muito mais. A gente poderia fazer um convencimento aqui, já estaríamos com um estádio de futebol lotado de gente. Nós não fomos chamados para fazer isso. Nós fomos chamados para alcançar pecadores com o poder da palavra de Deus. Precisamos ser profundos, precisamos entender então a largura que alcança toda a humanidade, o comprimento, ou seja, toda a eternidade preparada para a igreja, a altura que nos eleva, que nos leva ao céu, e a profundidade, o pecador mais aprofundado, enraizado no pecado, escravizado no pecado. É para isso que nós estamos aqui. Então quando ele pede para que houvesse perfeição na compreensão de forma plena,
Quando ele fala disso, e aí ele continua no 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, querido. Como conhecer o que nossa mente não alcança, que excede a nossa capacidade? É isso que ele pede, é muita ousadia, mas ao mesmo tempo é muita certeza de quem Deus é. Deus, só Deus, é capaz, que ainda que seja infinito, inesgotável, que a nossa mente não consiga alcançar os pensamentos de Deus, somente Deus pode nos levar à compreensão do incompreensível, a enxergar o que não é possível enxergar, a entender o que é difícil entender. Ele torna aquilo que é impossível ser possível. Ele torna aquilo que não é naturalmente ser possível entender e compreender, ser compreensível e ser entendível. Essa oração não é qualquer oração. E às vezes eu fico, queridos, preocupado com algumas pessoas muito empolgadas, né, na questão do avivamento, não sei o quê. Nós temos que avivar, temos que ter mais energia, e tem muita energia por aí, mas não percebe que precisamos ser mais aprofundados na nossa devoção a Deus, na nossa oração diante de Deus, e temos capacidade de clamar por coisas tão profundas, e essas coisas que são tão profundas, de forma tão miraculosa, é que elas nos sustentam, e que nos levam a mais 1 ano, mais 2 anos, mais 11 anos de existência de uma igreja, por exemplo. Depois de orar por fortalecimento interior, Paulo ele se volta para o amor de Cristo, que deve ser a base e o fundamento da vida. Então, esse amor que transcende a nossa compreensão total, diz aqui o texto, excede o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Aqui ele faz uma redundância, toda e plenitude, toda a plenitude de Deus. Quando Paulo faz uso disso aqui, ele faz uso disso aqui também em Colossenses, quando vai falar da natureza de Cristo, totalmente homem, totalmente Deus. E ele, quando ele faz essa redundância aqui, é para enfatizar, nós podemos ser cheios, diz o texto, de toda a plenitude de Deus. Não é à toa que então, quando for a igreja é orientada a escolher homens para trabalhar, seja qual for a área, os oficiais, são homens cheios do Espírito Santo. Toda a plenitude de Deus, essa é a oração de Paulo. Que esta igreja, então, que nós aqui sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E não é sair daí com discurso religioso, não é sair daí começando a falar bonito, de uma coisa que convence as pessoas. Não. Ser cheios da plenitude de Deus é demonstrar, exalar, expressar visivelmente as características de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, e de forma mais perfeita ainda, o amor, que deve ser compreendido, conforme já lemos aqui, em todas as suas dimensões, e compreensão e experimentação. Não é compreensão para falar sobre, mas é viver, experimentar. O conhecer da palavra de Deus é experimentar, mas nunca experimentar pura e simplesmente, mas é experimentar também firmado, baseado na palavra de Deus. Esse amor transcende a compreensão total. Mas à medida que vivemos em comunhão com Jesus e com os outros irmãos, é o que diz o texto, nós podemos então aprofundar e alcançar esta perfeição de compreensão desse amor. Paulo ele deseja que os crentes não apenas entendam intelectualmente, mas que vivam de forma plena, a plenitude, experimentando essa transformação. E eu reforço então esta frase que eu iniciei o sermão como um resumo da nossa, deixa eu colocar aqui na tela já, como um resumo, passou, né? Como um resumo aqui desse texto que nós estamos lendo. Veja embaixo, a oração bíblica leva a igreja a experimentar a presença, o poder e o amor de Deus, para que seja sua testemunha a todos os povos. E o último ponto do nosso sermão, louvor e confiança, versos 20 e 21. Aqui, na sua oração, Paulo vai nos levar a um outro nível. Ele vai agora demonstrar, ele vai embasar a sua oração na capacidade de Deus. Ele vai, é como se ele dissesse assim, eu oro por estas coisas, aparentemente ousadas demais, aparentemente até mesmo impossíveis de se tê-las, por causa do que eu vou falar agora, o que ele vai falar agora, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo,
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo aqui, ele nos lembra que Deus é capaz de atender às nossas orações, e Ele é capaz de fazer coisas que superam as nossas expectativas. Nós não temos capacidade de pedir, e ainda que possamos pedir de forma plena, correta, perfeita, nós não temos a capacidade de alcançar o que Deus pode fazer. É isso que ele está dizendo. Então nós podemos confiar, nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos clamar por coisas impossíveis, sim, de forma equilibrada, à luz da Escritura. As nossas orações precisam ser moldadas por esta, como também pela outra oração que eu citei aqui, o Pai Nosso, e muitos outros exemplos de oração. As nossas motivações que nos levam a orar devem ser moldadas também pelo que a Escritura apresenta como uma motivação adequada para uma oração. A nossa oração, ela deve ser para buscar a vontade de Deus. Da nossa boca deve sair a vontade de Deus. Quer que a sua oração seja atendida? Todos nós queremos. Precisamos da nossa boca orar, falar, clamar a vontade de Deus. E para isso precisamos conhecer essa vontade. Aqui Paulo demonstra que conhece a vontade de Deus. Demonstra que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo um poder. Paulo aqui não se desconecta do poder. A igreja não pode viver, ter uma existência desconectada do poder. Ela tem que caminhar firmada no poder, no amor e no poder. E ele ainda fala no verso 21, da glória de Deus mais uma vez. E aqui ele deixa bem claro, ele glorifica, ele adora ao Senhor. Precisamos ser levados a uma doxologia bíblica, a uma adoração bíblica, nos prostrarmos diante de Deus, não apenas para pedir, mas para glorificar a Deus, para adorá-lo. Aí ele diz, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre, amém. Ele conclui a sua oração. Queridos, Deus é digno da glória, de glória eterna. A igreja, ela é o lugar, vamos dizer assim, a reunião das pessoas, que é a igreja, ali é o lugar onde a glória de Deus é manifestada. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, onde Cristo, Ele é revelado, onde então o poder de Deus é revelado, onde a ação do Espírito Santo é percebida. É através de Cristo, inclusive, que nós experimentamos a graça e a bondade de Deus. Diante de uma oração tão poderosa como essa, eu tenho 3 aplicações rápidas e terminamos. Está na tela. Primeiro aprendizado para nós. Já foi falado e eu finalizo aqui. Devemos aprofundar as nossas orações. Não devemos nos contentar com orações infantis. E com todo respeito digo isso. Precisamos amadurecer espiritualmente, ao ponto de buscar e clamar por questões mais importantes. E Paulo nos ensina isso. É termos essa maturidade e aclamarmos pelo que realmente importa. É claro que precisamos pedir por livramento. É claro que precisamos pedir por cura e muitas outras coisas. Sim. Mas precisamos pedir sempre por nos aprofundar a conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, experimentar o Senhor. Esta igreja e toda e qualquer igreja só está de pé porque a igreja tem buscado em conhecer o Senhor, ter relacionamento com o Senhor. Devemos elevar o nível das nossas orações. Ore como Paulo, confiando nas riquezas da glória de Deus. As nossas orações devem ser além de questões materiais, devem focar em transformação espiritual, como Jesus no Pai Nosso, que se preocupa com questões espirituais de forma prioritária, para depois pedir por questões materiais. Nos ensinou a priorizarmos o que importa. Nós como igreja devemos priorizar o que importa. Segundo ponto, Cristo deve ser Senhor da nossa vida. Pode parecer banal, mas Cristo é o Senhor da igreja. E se Cristo é o Senhor da igreja, deve ser o Senhor das nossas vidas individualmente. E muitas vezes no nosso particular, no momento que ninguém vê, nós agimos e nos comportamos como que Cristo não fosse Senhor.
Existem áreas da nossa vida que nós não permitimos Cristo ser Senhor. Eu quero deixar claro uma coisa: Ele é Senhor, você permitindo ou não. Mas é necessário se entregar a Ele. É necessário se submeter a Ele. É necessário obedecê-lo. É necessário se render a Ele em todas as áreas da vida. Cristo é a nossa habitação permanente. Ele não é apenas um visitante. Cristo ele não é, e nem é para ser apenas um residente, ainda que seja permanente um residente, mas ele precisa ser mais um presidente. Ele precisa governar a nossa vida. Nós não fomos libertos do pecado para andarmos soltos por aí, autônomos. Nós fomos libertos do pecado para sermos escravos de Cristo, para que Ele nos governe todos os dias. Uma igreja governada por Jesus não vai sucumbir a nenhuma adversidade. Uma igreja governada por Jesus vai avançar e vai compreender perfeitamente, diz o texto, a profundidade, a altura, a largura, comprimento desse amor. Cristo deve ser Senhor da minha e da sua vida. Terceiro ponto, e caminhando para o final, devemos nos firmar no amor de Cristo. Quando entendemos que Cristo é Senhor, nós podemos então nos firmar a este amor. Nós não podemos confiar na nossa força, na força do braço. A igreja aqui está para dar um grande passo, mas um passo de confiança no Senhor, firmado no Senhor. Não se fie no amor humano, não se fie na capacidade do ser humano, ou na competência. Esteja firmado no amor de Jesus. É isso que é vida para nós. É isso que nos transforma e transforma pessoas, alcança pessoas. Quarto e último ponto. Devemos na tela, já está, né? Devemos viver para a glória de Deus. A sua e a minha vida, ela tem um propósito. Parece, mais uma vez, para quem estuda muito, muito óbvio, viver para a glória de Deus. Mas querido, aquela decisão que você toma na sua vida, qual é a motivação? É a glória de Deus? Ou é alguma vaidade? Ou alguma vontade de satisfazer? Ou mostrar para alguém alguma coisa? Nós não fomos chamados, seja reunidos como igreja, seja nas nossas casas, seja no nosso particular. Nós não fomos chamados por Deus, restaurados por Deus. Nós não recebemos dons espirituais. Nós não estamos cheios do Espírito. Nós não somos cheios da palavra. Nós não somos chamados aqui, como Paulo vai demonstrar aqui, para conhecer a profundidade do amor de Deus, para no momento de decisão, escolhermos por motivações pecaminosas, egoístas e até mesmo avarentas. Nós fomos chamados para tomar as nossas decisões, em primeiro lugar, para que a glória de Deus seja manifestada. Querido, você jovem que me ouve, adolescente, você escolhe a sua carreira para quê? Para ter dinheiro e recurso. Dinheiro e recurso é necessário, mas mais do que isso, o reino de Deus é a prioridade. Que a sua carreira, que a sua faculdade, que o seu trabalho, que a sua mudança de casa, que a sua mudança de função, seja lá no seu trabalho, que a sua decisão de vida seja para glorificar a Deus em primeiro lugar. Deus te chamou não é para ser um grande médico. Deus não te chamou para ser um grande profissional. Deus te chamou para ser um servo fiel. Escolha, tome decisões para a glória de Deus. Porque Cristo é Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor da sua vida, Ele vai apontar para a glória e não para necessidades egoístas. Queridos, Jesus nos ensinou que Deus cuida da gente. Deus cuida das plantas, dos animais. A gente não precisa ficar ansioso. Nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Demais coisas, comer e vestir, serão acrescentadas. Jesus chama coisas importantes, como comer e vestir, de demais coisas. As nossas decisões não devem priorizar comer e vestir. As nossas decisões devem priorizar a glória de Deus, o reino de Deus. Uma igreja que se preocupa com a glória de Deus, com o reino de Deus, ela não cede para facções, confusões e brigas, mas todos estão apontando para a mesma direção, o Senhor. E assim, vivendo este amor, todos saberão, lá fora ou aqui dentro, que somos discípulos de Jesus.
A oração bíblica leva a igreja a experimentar a presença, o poder e o amor de Deus, para que seja sua testemunha a todos os povos. O que vemos e vimos aqui nesta passagem é um verdadeiro chamado à plenitude divina. Passei aqui sem querer. Tudo bem. Se puder voltar, eu agradeço. É um verdadeiro chamado à plenitude divina, queridos. Paulo está nos desafiando a viver uma fé que não é mediana, medíocre, mas uma fé cheia de poder, amor e a própria plenitude de Deus. Queridos, o que é pedir a plenitude de Deus? E se ele pediu para que a igreja de Éfeso tivesse a plenitude de Deus, e se esse texto ficou preservado para nós hoje, em 2024, no Brasil, na cidade de Juiz de Fora, queridos, é que Deus quer nos encher da sua plenitude. Ele nos convida a sermos morada permanente de Cristo, e não apenas uma morada, mas sim, um lugar onde Cristo preside, reside e governa, fonte de toda a riqueza espiritual. E eu queria dar uma palavra para você que me acompanha, talvez pela internet, no vídeo, ou me acompanha aqui, você que não conhece Jesus Cristo, que nunca fez uma entrega da sua vida a Jesus. Uma palavra para você. Primeira palavra que eu digo é: não endureça seu coração. Hoje você está ouvindo algo poderoso, a plenitude do amor de Deus. Esse amor, ele é revelado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Jesus viveu aqui neste mundo para salvar pecadores e salvar a sua vida também. Que você possa lembrar disso, confessar o seu pecado, reconhecer que você precisa de Jesus. Entregue sua vida para Jesus hoje, nessa noite, enquanto há tempo. Que Ele possa morar de fato no seu coração, como vimos neste texto, e governar a sua vida, libertar você do pecado e te guiar até a glória do Senhor. Uma palavra para nós, igreja, para esta igreja querida que eu amo e abençoo, aos crentes desse lugar. Você que já conhece Jesus, você que já tem uma experiência com o Senhor, o que podemos aqui, finalizando esta palavra, é declarar o seguinte: fomos chamados para uma vida de obediência. E obedecer a Deus significa e implica abandonar o pecado. Ah, mas nós estamos num momento favorável. Momentos favoráveis é necessário vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esteja pronto. A carne é fraca, mas o espírito esse está pronto. Abandone o pecado. Permita que Cristo seja Senhor absoluto da sua vida. Não se perca no meio da luta do dia a dia. Esteja firmado, enraizado no amor de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra de Deus. Viva para glorificar a Deus, refletindo a sua glória, a plenitude do Senhor. A oração bíblica leva a igreja a experimentar a presença, o poder e o amor de Deus, para que seja sua testemunha a todos os povos. É o que temos que fazer como igreja. Que Cristo então habite no meu e no seu coração, de forma plena. Que você seja fortalecido pelo Espírito Santo, enraizado no amor dele, para que a sua vida, a nossa vida, reflita cada palavra e ação a glória de Deus. E tudo isso, esta glória que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, possa nos levar a cumprir a nossa vocação, sermos testemunhas a todos os povos. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.